Meu irmão. A graça e a paz, irmãos, amém? Glórias a Deus, que culto abençoado. Eu sou grato a Deus por mais uma vez estar aqui, pregando a palavra do Senhor, junto com esses irmãos aí tão abençoados. Esse culto tão cheio de Deus, o ministério de louvor aí foi tremendamente usado. Todos nós fomos ministrados pelo Senhor, amém? Essa mudança de tempo acabou me pegando, irmãos. Eu tô com um resfriado aí, a minha garganta tá um pouco baleada. O pastor até me deu uma dica ali, ele falou, vai com calma, vai devagarzinho para aguentar até o final do sermão. Olha, irmãos, os irmãos que me conhecem, eu vou tentar. Se for necessário, eu entrego aqui minha garganta no altar do Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, verso 1 até o verso 10. O título que o Senhor colocou no meu coração é Ele vive. A ressurreição muda tudo. Amém? A ressurreição do Senhor muda tudo. E hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação nas nossas vidas. Mateus capítulo 28, verso 1 ao 10. O texto já está sendo projetado. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém, irmãos? Feche seus olhos para termos mais um momento de oração. Querido Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Pai. Palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. Palavra que tem poder para fazer com que nós saiamos daqui hoje diferente da forma como entramos. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo que está em nosso meio, que está dentro de cada coração que crê verdadeiramente em Ti. É por isso que nós oramos hoje aqui, pedindo pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua unção hoje aqui. Pai, eu tenho muitas limitações, muitas dificuldades, como sempre, Pai, mas eu dependo totalmente de Ti. Eu clamo hoje aqui, usa-me, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, para ser um instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado e não o meu, para que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Sim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a ressurreição de Jesus, ela muda tudo. Ela muda inclusive a Páscoa, que nós estamos nesse mês aí, nós vamos meditar, nós temos o feriado que nós meditamos, que nós celebramos. A Páscoa não é mais a mesma, irmãos, porque Jesus ressuscitou. A Páscoa, para os judeus, ela tem outro significado. Os judeus que hoje ainda não reconhecem Jesus como um Messias, não entendem o real significado da Páscoa. Porque eles celebram a Páscoa de acordo com Êxodo capítulo 12, que era ali a celebração instituída por Moisés para comemorar, para celebrar a saída do povo do Egito. Israel estava lá sendo escravizado no Egito e Deus ali castigou o Egito com várias pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos. Então, antes disso acontecer, Deus passou para Moisés como que eles deveriam celebrar a festa da Páscoa.
E ela deveria ser celebrada da seguinte forma: as pessoas deveriam tomar um cordeiro, colocar dentro da sua casa por um certo tempo, estar ali criando um cordeiro como se fosse um membro daquela família, alimentando, acariciando, cuidando do cordeiro. Em um certo momento, essas pessoas deveriam matar aquele animal, pegar o seu sangue, passar sobre os umbrais das portas e depois comê-lo em uma refeição. Dessa forma, a família que assim fizesse estava resguardada do anjo da morte, que passaria pelo Egito, ferindo de morte o primogênito de cada lar. Então era assim que era celebrado pelos judeus. É uma festa que é cheia de simbolismos, e para as pessoas que não creem em Jesus, essa festa não faz sentido algum. Ela é uma sombra sem substância, é algo que aponta para algo que eles ainda não compreendem. Mas para nós que cremos em Jesus, para nós que cremos que Jesus ressuscitou, nós entendemos plenamente o que aconteceu naquele lugar. Jesus era aquele cordeiro que morreu. Jesus era aquele cordeiro que precisava estar no lar das pessoas. Jesus precisa estar na minha casa e Jesus precisa estar no seu lar. Jesus é aquele do qual nós devemos nos alimentar, irmãos. A sua palavra é alimento, é pão para as nossas vidas. E o sangue de Jesus precisa estar sobre a nossa vida. Porque senão naquele grande dia, o dia do acerto de contas, nós não teremos o que apresentar diante de Deus para sermos aceitos. Somente o sangue de Jesus. Aqueles que não têm o sangue de Jesus estarão condenados, pois nós somos salvos unicamente por causa do sangue de Jesus. Esse sangue precisa estar sobre as nossas vidas. Amém? O sangue de Jesus, a ressurreição, ela muda então a Páscoa. Ela muda também a aliança, meus irmãos. Nós não estamos mais na antiga aliança. A ressurreição de Jesus inicia um novo tempo, inicia uma nova aliança. Nós estamos na dispensação da graça. Nosso relacionamento para com Deus não se baseia mais na nossa obediência imperfeita à sua lei. Nós nunca conseguimos cumprir. Nós sempre falhamos, nós sempre erramos e sempre estávamos em débito para com Deus. Mas agora na nova aliança, o nosso relacionamento com Deus se dá com base no sangue de Jesus que está sobre a minha e sobre a tua vida. É por isso que nós podemos entrar na presença de Jesus hoje e clamar pelo perdão, clamar pela sua presença. Apesar de termos falhas, apesar de termos imperfeições, Deus nos trata de acordo com o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Amém? E a ressurreição de Jesus muda também vidas, irmãos. Porque no texto que nós lemos, nós vemos isso acontecendo. Nós vemos os discípulos trancafiados na casa com medo de Roma, tremendo de medo sobre o que iria acontecer. Nós vemos as mulheres indo frustradas à procura de um corpo para embalsamar. Mas Jesus estava vivo e isso muda completamente a vida daquelas pessoas. Um anjo rola aquela pedra. Os guardas tremem de medo. O anjo chega, chama as mulheres para entrar. Elas entram e elas têm uma revelação que Jesus não estava mais ali, Jesus estava vivo. E então elas são despertadas, são consoladas e elas são redirecionadas. E o texto termina dizendo que elas estão indo anunciar Jesus com grande alegria, porque a ressurreição de Jesus muda vidas. Ele mudou um dia a minha vida, irmãos, quando eu tive um encontro com Ele. Eu vivia escravo do pecado, escravo das minhas próprias vontades, mas um dia Deus me chamou, um dia eu ouvi a sua voz, um dia Ele me resgatou do lamaçal do pecado, e porque Ele está vivo, a minha vida foi transformada. Eu não estou anunciando um Jesus que está morto, não, irmãos. Eu estou anunciando um Jesus que está vivo e está aqui entre nós. Pode ainda transformar vidas, pode ainda restaurar casamentos, pode ainda trazer cura àqueles que estão enfermos, porque o nosso Jesus está vivo. Amém, irmãos? Então vamos voltar para o texto. O versículo 1 é o primeiro ponto que eu quero ministrar aqui. No primeiro versículo, irmãos, nós vemos a falha em confiar na palavra de Jesus. Os discípulos falharam, olha só. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Amém? Queridos, o texto diz que era um novo dia. As trevas já haviam se passado e já havia amanhecido um novo dia, o grande dia. Era o domingo da ressurreição. Mas os discípulos ainda estavam em trevas. Para os discípulos, eles ainda estavam tomados pelo medo, pela insegurança, porque eles não confiaram nas palavras de Jesus. O fato dos discípulos estarem trancafiados com medo dos romanos, com medo do sistema religioso da época, os capturarem, os pegarem. O fato das mulheres estarem caminhando cabisbaixas, não para celebrar um Cristo vivo, mas em busca de um corpo para embalsamar. O fato deles estarem nessa postura de frustração, de depressão, de medo, de ansiedade, era porque eles não confiaram nas palavras de Jesus. Esse era o motivo deles estarem sofrendo. Esse era o motivo da tristeza ter tomado conta da vida deles. Eles não confiaram nas palavras de Jesus. Eles não confiaram no que aquele que andou sobre as águas havia dito. Aquele que ressuscitou mortos havia dito. Aquele que fez os leprosos se curarem. Aquele que tinha poder, irmãos, para parar o tempo se fosse necessário. Ele havia dito em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Ele havia predito o que iria acontecer. Olha só. Eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Aqui estava a promessa de Jesus. Jesus havia prometido, irmãos, que iria morrer, ser capturado, ser morto, crucificado, mas ele também prometeu que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Os discípulos cometeram, irmãos, 3 problemas grandes. Eles não entenderam a natureza de Jesus. Eles não entenderam as palavras de Jesus. E eles não confiaram nas promessas de Jesus. Eles não entenderam a natureza de Jesus porque não era um mero homem que estava entre eles. Era o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não era um homem que foi capturado por Roma. Ele mesmo já havia dito isso. A minha vida ninguém a toma, mas eu a dou voluntariamente. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. E é o que aconteceu. Ele entregou a sua vida. Ele não foi preso. Ele não foi capturado como se ele não quisesse ser preso. Não. Ele se entregou. A sua vida ele a deu. Mas a sua vida ele também a tomou novamente 3 dias depois, ressuscitando dentre os mortos. A promessa não foi feita por um mero homem. A promessa foi feita pelo Deus encarnado. Então eles não sabiam quem era Deus. Eles não entendiam as palavras de Jesus, porque em Mateus capítulo 20 estava claro que ele iria morrer, mas que iria ressuscitar. E eles ainda estavam ali pensando no que iria acontecer. Eles ainda estavam pensando que o plano tinha se frustrado, que tudo havia acabado. E eles não confiaram nas promessas de Jesus, porque havia promessas para um novo tempo. Promessas de que a ressurreição iniciaria um novo tempo para esses discípulos, para a igreja. Aqueles que antes expulsavam demônios, aqueles que curavam os enfermos, agora, por não saberem quem é Jesus, por não entenderem a sua palavra e por não confiarem nas suas promessas, estão frustrados, estão com medo, estão trancafiados. Queridos irmãos, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero deixar bem claro, irmãos, que a incredulidade ela gera uma vida de frustração. Muitas vezes nós somos tomados pelo medo, nós somos tomados por uma tristeza, irmãos, porque nós não estamos nos alimentando das palavras de Jesus. Nós não estamos fazendo dela o pão da nossa vida, o nosso sustento verdadeiro. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, é aquilo que faz com que a gente possa estar de pé, irmãos, neste mundo. Se nós o desprezarmos, nós viveremos uma vida de frustração, uma vida de derrota.
Não é possível, irmãos, estar de pé nesses tempos em que nós vivemos, desprezando as palavras de Jesus. Não deixe a sua Bíblia empoeirada na sua casa, não. Mente dela, estude ela, busque a Deus com fervor, busque a Deus com intensidade, leia a sua Bíblia de joelhos, clamando: Senhor, fala comigo mais uma vez. E confie nas promessas que tem ali na Bíblia, porque a palavra do Senhor tem muitas promessas para a minha e para a sua vida, e em todas as promessas em Cristo nós temos o amém. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Você quer ser essa pessoa? Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Se você quer ser alguém feliz, alguém que vai experimentar a vida que Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Para experimentar isso, é necessário não andar no conselho dos ímpios, não andar segundo o padrão deste mundo, segundo o conselho dos influenciadores mundanos que estão aí fora. Pelo contrário, é se alimentar das palavras de Jesus, é ter prazer nas palavras de Jesus. Eu te garanto que se você fazer isso, você vai ser mais do que feliz. Amém? Continuando, irmão, versículo 2 ao versículo 4, nós vemos uma revelação que transforma vidas. Olha só que revelação é essa. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Olha só, irmãos, que precioso o que está acontecendo aqui. As mulheres estão caminhando cabisbaixas, frustradas, e mal sabem elas o que está acontecendo. Enquanto elas estão indo focadas na sua decepção, lá na frente o anjo já apareceu, já desceu ali com um grande relâmpago, com um grande poder naquele lugar. Aquela pedra pesada que muitos homens precisaram rolar, ele rolou aquela pedra, e os soldados que ali estavam, veja só, homens preparados para a guerra, homens que achavam que estavam em um trabalho fácil. Poxa, é só vigiar um túmulo, esse trabalho é fichinha demais. Esses homens de guerra, quando veem tudo isso acontecendo, eles se lançam ao chão, tremendo de medo diante do poder ali que Deus estava manifestando através daquele anjo. Eles estão ali com medo, eles estão trêmulos diante daquele grande acontecimento. E sabe o que isso nos revela, meus irmãos? Isso nos revela que o poder de Deus é maior que o reino das trevas. O Império Romano achou que poderia impedir ali os planos de Deus, e era um império poderoso, havia dominado todo o mundo antigo. A igreja no primeiro século foi perseguida brutalmente pelos romanos. Foram lançados no Coliseu, foram lançados pinches sobre eles, colocados em postes, e quem iluminava a cidade eram os corpos dos cristãos. Então era um império que se achava poderoso demais. Mas essa passagem nos mostra que ainda o império mais poderoso que já existiu neste mundo, diante do poder de Deus, cai ao chão e treme de medo, porque o nosso Deus tem um poder maior que o mundo. Isso nos lembra, meus irmãos, que o Senhor Jesus voltará para exercer juízo aqui na terra. E todos esses que perseguem a igreja, todos esses que se levantam contra os princípios de Deus, todos esses um dia estarão diante do trono branco, estarão diante do Deus Todo-Poderoso, e estarão como esses homens aqui nessa passagem, tremendo de medo, com receio do que irá acontecer com eles.
todos esses que se levantam defendendo pautas imorais, pautas para roubar a inocência das crianças na sala de aula, pautas de aborto, de destruição da vida. Eu vi, irmãos, um vídeo essa semana de um influenciador que estava ali em Curitiba e ele ia perguntando para as pessoas o que elas achavam sobre o aborto, e as pessoas falavam com toda a naturalidade: ah não, eu penso que uma mulher com 8 meses de gestação pode abortar, pode tirar a vida da sua criança, porque é o corpo dela, é ela quem decide. Todas essas pessoas malignas, todas essas pessoas com essa mentalidade satânica, um dia estarão diante de Deus para prestar conta de toda essa maldade que eles estão perpetrando neste mundo caído. Todos que vivem uma vida voltada ao pecado, voltada à iniquidade, um dia estarão diante de Deus e estarão como esses soldados romanos aqui, tremendo de medo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não tem para onde escaparmos. Amém? Mas enquanto isso acontecia, as mulheres não estavam pensando nisso. As mulheres ainda estavam caminhando ali com medo, com uma tristeza, tomadas ali por uma ansiedade contumaz. Elas estavam ali caminhando em direção ao sepulcro. E o texto de Marcos capítulo 16, versículo 3, diz qual que era a preocupação delas. A preocupação delas era com a pedra. Olha só o que o texto diz: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Então as mulheres, irmãos, elas estão indo e elas estão pensando nas limitações dela. Elas pensam: nós somos fracas demais, nós não podemos arrastar aquela pedra para entrar lá e embalsamar o corpo de Jesus. Esse texto aqui está nos lembrando, meus irmãos, que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Ele age quando as nossas forças acabam, irmãos. Quando as nossas forças se esvaem, o nosso Deus entra em ação, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Deus age naquilo que nós não podemos. Irmãos, naquilo que você tem se sentido incapaz na sua vida, você pode dobrar os seus joelhos em oração e clamar pelo poder de Deus, pela capacitação de Deus, reconhecendo suas fraquezas, suas limitações, e eu tenho certeza que Deus derramará do seu poder sobre a sua vida e te capacitará, irmãos. Porque esse é o nosso Deus que faz o que nós não podemos fazer. Aquelas mulheres não poderiam empurrar aquela pedra, mas Deus já estava pensando lá na frente. E quando elas chegaram lá, elas se depararam já com aquela pedra rolada. Elas não podiam remover aquela pedra, mas Deus tinha um plano. Amém? Deus enviou um anjo, um ser poderoso. O anjo desceu até aquele lugar como um relâmpago, com um grande estrondo, e ele moveu aquela pedra. Sabe, irmãos, o anjo, ele moveu a pedra não para que Jesus pudesse sair. Jesus não precisa de ajuda. Ele moveu aquela pedra para que as pessoas pudessem entrar lá e vissem que Jesus já havia ressuscitado. Nosso Jesus não precisa de ajuda, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O plano da salvação, meus irmãos, não poderia ser feito por um anjo. Se a nossa salvação dependesse de um ser apenas poderoso, ainda um anjo poderia nos salvar, mas não é o caso. Um anjo não seria capaz, irmãos, de beber o cálice da ira de Deus que estava reservado contra a minha e contra a sua vida. Um anjo não poderia fazer isso. Essa pedra, a pedra da salvação, somente Jesus poderia rolar. É por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Ele viveu uma vida em santidade plena e foi levado à cruz como sacrifício no meu e no seu lugar. O anjo não poderia beber o cálice da ira de Deus. Era pesado demais para um anjo tomar. Não era possível.
Somente Jesus poderia beber, e ele bebeu toda a gota do cálice da ira de Deus. E foi ressuscitado ao terceiro dia, porque nele não se encontrou pecado algum. Esse é o nosso Jesus, o único que poderia nos salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 12, vai dizer que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se só Jesus poderia nos salvar, então por que nós ainda temos confiado em tantos outros ídolos do nosso tempo? Por que a nossa confiança está nos ídolos do presente, irmãos? Num emprego, num saldo bancário na nossa conta? Isso não pode nos garantir salvação, isso não pode nos garantir estabilidade. Que nós venhamos, irmãos, deixar de lado todos esses ídolos falsos e confiar plenamente em Jesus, porque apenas Ele pode nos salvar. Apenas Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Amém? Deus cuida de nós, irmãos. Amém? Se Deus já fez o mais difícil, se Deus já rolou a pedra maior que existe no universo, se Ele já rolou essa pedra, por que nós ainda ficamos inseguros, com medo, quando estamos diante de pedras muito menores na nossa vida? Jesus já entregou o seu Filho em nosso lugar. Todas as outras coisas das quais nós precisamos aqui na terra são inferiores a isso. E se Deus já entregou aquilo de mais precioso que Ele tem, por que nós ainda duvidamos que Ele vai prover o recurso para terminar o mês, para pagar aquela conta? Porque nós duvidamos que Deus vai abrir uma porta de emprego quando nós ficamos desempregados, ou quando a doença chega no nosso lar. Se Jesus já entregou o seu próprio Filho, Ele nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 31, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Jesus já entregou o seu Filho, Ele vai cuidar de nós nesses outros pequenos detalhes em nossa vida. Sabe o texto de Mateus capítulo 6? Jesus fala justamente isso. Ele diz, se Deus cuida das aves dos céus, que não semeiam, não plantam, não colhem, e nem tem celeiros aonde guardar comida, mas Deus as alimenta. Se Deus cuida dos lírios do campo, e Ele o veste com tal beleza que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. E esses lírios, pela manhã estão ali em todo fulgor, mas quando chega ao meio-dia com o sol forte, é queimado e lançado fora. Se Deus cuida dessas coisas pequenas da natureza, por que Ele não cuidaria de nós, a coroa da criação? Aquele que Ele criou, a imagem e semelhança dEle mesmo. Irmãos, eu quero te dizer aqui que Deus cuida de você. Deus é aquele que me vê e que me ouve. É o que diz Agar quando foi lá lançada ao deserto com medo do que iria acontecer com ela. Ela achava que por Abraão ter abandonado ela estava ali sozinha com Ismael, então ela iria morrer. Mas ela tem uma experiência com Deus e ela diz, Deus me ouve e Deus me vê. Eu quero te dizer que Deus ouve as tuas orações. Deus vê os teus sofrimentos e Ele age em teu favor. Nunca duvide disso. Amém? Vamos continuando, irmãos, versículos 5 até o versículo 7. A ressurreição de Cristo traz vida e propósito. É o próximo ponto. Diz assim, ó. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como eu vos digo.
Amém, irmãos? Olha só que texto precioso. As mulheres chegam naquele local tomadas pelo medo e elas ouvem da parte do anjo: não temais, ele não está aqui, ressuscitou. O que ele estava dizendo para aquelas mulheres é que o Deus que vocês servem está vivo, e porque ele está vivo, vocês não precisam temer. Lendo isso, eu me lembro de Apocalipse capítulo 1, versos 17 ao 18. E antes de ler esse texto, eu quero apenas contextualizar a situação que o autor desse texto estava. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Já está aqui no final do 1º século, irmãos. Ele provavelmente nesse momento era o último apóstolo vivo, e a perseguição era grande contra a igreja. A história da igreja nos diz que lançaram o apóstolo João num caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu. Ele tinha promessa da parte de Deus, meus irmãos, e ele não morreu naquele momento. Então o Império Romano não sabia o que fazer com aquela grande liderança cristã. Eles decidiram lançar aquele homem a uma prisão na ilha de Patmos. Era uma ilha, irmãos, completamente cercada do mar, um mar agitado, cheio de pedras, onde as pessoas que entravam ali não saíam, irmãos, da mesma forma. Não tinha como ter acesso a outras pessoas, não tinha como fugir dali, sem toda a infraestrutura do Império Romano. Este homem estava ali, exilado, longe dos seus familiares, longe dos seus amigos, longe de todo mundo. Ele olhava para a direita, irmãos, não tinha nada. Ele olhava para a esquerda, não tinha nada. Mas quando você está num lugar onde nem a direita nem a esquerda te apresenta nada, irmãos, você ainda pode olhar para o céu. Você ainda pode olhar para o céu. E no capítulo 1 de Apocalipse é dito que naquela situação o apóstolo João olha para o céu e ele vê uma porta aberta no céu, dizendo assim para ele: sobe aqui que eu lhe mostrarei as coisas que hão de acontecer. E quando ele entra por aquela porta, ele se depara com Jesus, com o cordeiro que havia sido morto, mas ressuscitou. E olha só o que está escrito aqui, irmãos: quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Jesus, ele está vivo e triunfante. Ah, meus irmãos, todos os outros ídolos da história não podem dizer o que Jesus aqui disse. Maomé não pode dizer, na verdade o que Maomé pode dizer é: estive vivo, mas eis que estou morto pelos séculos dos séculos. Todos os santos da Igreja Católica têm que dizer: estive vivo, mas eis que estou morto pelos séculos dos séculos. Buda e todos os outros deuses apenas podem dizer: estive vivo, mas eis que estou morto pelos séculos dos séculos. Mas o nosso Jesus, o Senhor que hoje eu estou aqui anunciando, ele é o único que diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que eu aqui estou anunciando, irmãos. Ele está vivo. E porque ele está vivo, nós não precisamos temer. Nós não precisamos mais ter medo. E eu te apresento aqui 3 razões pelas quais você não precisa mais viver com medo. A primeira razão é porque a ressurreição de Jesus é a vitória sobre o pecado e a morte. Amém? Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 16 ao 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então o que o texto está dizendo aqui é que o que é central à nossa fé é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ele é o centro da fé cristã. Por que ele é o centro da fé cristã? Porque Jesus, ele se entregou como sacrifício no meu e no seu lugar.
E Deus Pai, Ele é quem analisa este sacrifício, e Ele sondou Jesus. Ele olhou aquele sacrifício e Ele constatou que não havia em Jesus pecado algum, não havia em Jesus falha alguma da qual Ele devia padecer eternamente na morte. Então, por não haver em Jesus pecado algum, Ele estava apto para ser um sacrifício substitutivo no meu e no seu lugar. E então Deus o ressuscita dentre os mortos para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é o selo de Deus Pai, de que o trabalho de Jesus de fato estava consumado e que, portanto, a partir daquele momento, a nossa salvação estava garantida, porque não havia pecado algum. Ele era aquele cordeiro do Antigo Testamento que não tinha mácula, que não tinha mancha e, portanto, era apto para ser um sacrifício no meu e no seu lugar. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, meu irmão, sabe o que isso significa? Que diante do tribunal de Cristo, aqueles que creem em Jesus são considerados justos. A morte já não tem mais poder sobre nós, porque Jesus morreu e ressuscitou, e agora nós fomos justificados. Deus olha para nós e Ele vê justiça de Deus em Cristo Jesus. Não estamos mais em débito, não estamos mais padecendo, sabe, de Deus a qualquer momento rasgar os céus e nos fulminar com um trovão aqui. Não. Sobre a nossa vida, sobre todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, há um sangue santo sobre as nossas vidas, que nos faz justos diante de Deus, e a morte já não tem mais poder sobre nós. Por isso que Paulo canta o hino da vitória lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Por isso que nós não devemos temer, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Não viva com medo. Nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, se a sua fé está depositada nele, irmãos, é somente nisso que você deve se fiar. Não se confie, não vive estribado em seus próprios méritos. Se você chegar diante de Deus, me aceita, Jesus, porque eu sou alguém santo, porque eu sou alguém que vai ao culto, que devolve o dízimo, sou alguém que ora. Você já caiu da graça, você já não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Vá diante de Deus, confiando que o sangue de Jesus é capaz de abrir esta porta. Amém? Segundo motivo pelo qual nós não devemos temer, é porque a ressurreição de Jesus nos dá uma nova vida. Amém? Ele nos ressuscitou com um propósito, porque Ele ressuscitou e nós ressuscitamos junto com Ele. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3 diz isso. Olha só. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, o que Paulo nos traz aqui é algo revelador, irmãos. Jesus ressuscitou, mas nós ressuscitamos junto com Jesus. Pela fé, nós nos unimos a Ele. Nós estávamos com Jesus na cruz, aonde Ele estava recebendo no nosso lugar a condenação pelos nossos pecados. E na sua ressurreição, pela fé, nós estávamos em Jesus para o início de uma nova vida. O Senhor Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Ele ressuscitou, Ele está vivo, não para que a gente viva da mesma forma como vivíamos no passado, onde não conhecíamos a Jesus, onde vivíamos uma vida sem o temor do Senhor, entregue aos vícios, aos pecados, à imoralidade. O Senhor nos chama a uma nova vida.
Ele tem algo novo para mim e para você. E se nós ressuscitamos com Jesus, você não deve mais estar preso ao passado. Não traga essas condenações do passado para a sua vida do presente, irmãos. Os teus pecados perdoarei e deles não me lembrarei mais, diz o Senhor. Ele perdoou os nossos pecados, Ele apagou o nosso passado e Ele escreve uma nova história para mim e para você. Não deixe que ninguém te julgue com base no teu passado. Ei, eu não estou mais lá. Eu ressuscitei com Jesus. Eu sou uma nova criatura. Não deixe que o teu passado te condene, porque Jesus já morreu por esses pecados. Amém? O terceiro motivo pelo qual nós não devemos temer é porque a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição futura. Amém? Olha só, irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versos 3 até o verso 5. Jesus morreu e Ele nos garante que porque Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos e iremos participar com Ele do grande reino, do reino que Ele irá estabelecer aqui na terra. Olha só. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém, meus irmãos? Olha só que precioso. Jesus, Ele prometeu que morreria e morreu. Jesus prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Mas Ele também prometeu que voltaria e Ele voltará. E o que esse texto aqui está nos dizendo é que algo grande nós podemos esperar. Algo imarcessível, um reino que é imperecível. Irmãos, nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele mesmo enxugará dos olhos toda a lágrima e Ele promete, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais perda, porque eis que faço nova todas as coisas. Jesus vai voltar, irmãos, e todo o sofrimento vai acabar. Só existem 2 dias, meus irmãos, este dia e aquele grande dia. Saiba disso. Amém? Glórias a Jesus. Nós precisamos dessa experiência que as mulheres aqui tiveram, irmãos. Nós precisamos ter nossos olhos abertos para ver que Jesus está vivo. Quando nós temos essa revelação, essa experiência, a nossa vida é transformada. Mas se a gente não vê o túmulo, irmãos, vazio, a gente ainda vai viver uma vida medíocre. Nós temos que ter essa experiência com Deus, ter os nossos olhos abertos para perceber que Jesus está vivo e isto muda tudo. Nós precisamos deste encontro com Deus. Amém? E olha só, irmãos, depois da revelação de que Jesus estava vivo, as mulheres recebem uma missão. Olha o verso 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, é como vos digo. Olha só, irmãos, que precioso. Após perceberem que Jesus está vivo, após terem esta experiência, constatarem que elas não servem um Deus morto, mas que elas servem um Deus vivo, elas recebem uma missão. Elas são redirecionadas, consoladas primeiramente. Não temais, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Mas depois de ser consolado, vem um novo estágio na vida do cristão. Ele é redirecionado. Ele recebe uma missão, ele recebe um chamado, porque se o propósito de Deus fosse apenas nos salvar, no momento da nossa conversão nós seríamos levados ao céu e acabou a vida ali. Não, se nós estamos hoje aqui, é porque Deus tem um plano para cumprir na minha e na sua vida, e Deus deseja nos incluir nos seus planos, porque Ele é poderoso o suficiente para fazer tudo sozinho. Mas Ele é rico em amor também, para nos incluir, seres falhos e imperfeitos, na missão dEle aqui na terra. Você pode pensar, eu não posso,
Eu não posso ser usado, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu sou incapaz, não posso. Mas, irmãos, observe o texto. Aquelas que estão recebendo a maior de todas as notícias são mulheres. E naquele tempo, irmãos, o testemunho de mulheres não era sequer aceito diante de um tribunal. Mas Deus decide usar essas mulheres para anunciar que Jesus está vivo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não procuro super pregadores. Eu não procuro os capacitados. Não. Eu procuro pessoas dispostas. Não aqueles que sabem fazer, mas aqueles que querem fazer. Aqueles que aceitam o chamado. E esses que aceitam os chamados recebem também a capacitação de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8: E recebereis poder quando descereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus, Ele nos derrama o seu poder e nos capacita para a sua missão. Ele não está nos perguntando hoje aqui se nós sabemos fazer a sua obra. O que Ele está nos perguntando aqui é se nós aceitamos participar dela. É isso que Deus quer saber, se nós estamos dispostos, irmãos. Amém? Vamos para o último ponto. A resposta da fé é a obediência e a adoração. Versos 8 até o 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galileia, e lá me verão. Amém, irmãos? A resposta que nós vimos aqui é a obediência, porque o texto diz que elas tomadas de... que elas obedeceram, retirando-se dali apressadamente. Elas não hesitaram, elas não apresentaram desculpas, não. Elas obedeceram. Diante do chamado de Deus, tem aqueles que rejeitam, tem aqueles que dizem: não, eu estou ocupado demais, eu tenho afazeres demais, é o trabalho, são as coisas, no momento eu não posso. Tem aqueles que aceitam, mas fazem tudo murmurando: porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou cansado demais, e fazem as coisas murmurando. Mas tem aqueles que, como essas mulheres, prontamente saem correndo para cumprir o que Jesus tem na sua vida. Meus irmãos, que a gente tenha uma resposta para Deus nesse modelo que as mulheres estão tendo aqui. Apressadamente, com toda a pressa para cumprir, para obedecer. Amém? E olha só, irmãos, obedecer não é perder, tá? É ganhar. O mundo vai tentar nos dizer que obedecer a Deus, esse negócio aí de igreja, esse negócio aí, cara, tu vai perder toda a tua vida, tu vai perder os prazeres, as alegrias. Não, irmãos, eles estão completamente enganados. A alegria verdadeira não está, irmãos, no livre fluir das nossas vontades aí no mundo. Não. A alegria verdadeira está em Jesus. A alegria verdadeira está quando nós encontramos o nosso propósito e vivemos uma vida caminhando lado a lado com Jesus. Os seus mandamentos não são penosos, não é um fardo que nós temos que carregar. Não, irmãos, é alegria para a nossa vida. Os mandamentos do Senhor, os seus planos, os seus propósitos para a nossa vida é aquilo que nos traz realização, felicidade, é caminhar dia após dia ao lado de Jesus. Versículo 8 diz isso: tomados de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Deus tem uma grande alegria para mim e para você. Salmo capítulo 19, verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então a alegria, irmãos, não está no mundo. A alegria não está nas drogas, não está nos vícios. A alegria se encontra em Jesus, se encontra em cumprir a sua vontade. Amém? E olha só o versículo 9, irmãos. Enquanto as mulheres obedeciam, elas encontram o próprio Jesus. E olha só o que diz:
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, irmãos, enquanto você está obedecendo, sabe, experiências você vai tendo. Porque assim, quanto mais passos você dá em direção a Deus, mais fundo você vai nas águas. Se você quer ficar com as águas apenas no calcanhar, você pode ficar. Mas se você quiser ir a águas mais profundas, você tem que dar passos em direção a Deus. E à medida que você dá passos em direção a Deus, você vai tendo novas experiências. Você vai conhecendo mais a Deus. E observe o texto, irmãos. Veja o caráter das mulheres. Veja a motivação dessas mulheres. Porque quando elas estão diante de Jesus, elas não correm para as suas mãos. Elas correm para os seus pés. Elas não estavam procurando aquilo que Jesus poderia dar. Elas não estavam procurando as bênçãos do Senhor. Não, elas vão para os pés. Um lugar de adoração. Porque antes das bênçãos do Senhor, elas queriam o Senhor das bênçãos. Irmãos, por que nós estamos buscando o Senhor? É porque nós queremos algo a mais. Nós queremos um novo carro. Eu vou fazer aqui uma campanha para ganhar uma promoção, para ganhar um carro, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Será que nós estamos correndo desesperados atrás das bênçãos do Senhor? Ou nós estamos buscando a Deus para o adorá-lo, porque Ele merece ser adorado? Buscando não as suas mãos, mas buscando um lugar aos seus pés. Um lugar onde a gente pode nos quebrantar diante da presença dEle e dizer: Senhor, eu não vivo sem Ti. Senhor, não existe um propósito na minha vida sem a Tua presença. Eu não dou um passo mais sequer, Senhor, se a Tua presença não for comigo. Eu não quero status, eu não quero reconhecimento. Eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Tem um lugar aí nos Teus pés para mim, Jesus. Eu só quero um lugar aos Teus pés. Essa deve ser as nossas motivações, irmãos. Buscar um lugar aos pés de Jesus para o adorar. Não apenas buscar pelo aquilo que Ele pode nos entregar. Porque essas riquezas, elas vão perecer, vão enferrujar. Os ladrões vão vir e vão roubar. Mas aquilo que a gente tem em Deus, isso ninguém pode tomar. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está vivo. Ele ressuscitou. E isso muda as nossas vidas. Isso traz propósito para nós. Isso traz alegria para a gente. E eu quero te convidar a estar de pé, para a gente buscar o Senhor aqui em adoração. Porque este Jesus que está vivo, que transforma as vidas, está aqui hoje, pronto para ouvir a tua oração. Pronto para ouvir você falar para Ele: Senhor, eu quero a tua presença. Se você deseja se voltar para o Senhor, você pode fazê-lo. Se você deseja um passo a mais na sua vida com Deus, você pode fazê-lo. Se você deseja receber uma oração, você também pode fazê-lo. Só gostaria de te convidar a vir aqui à frente, se você quer receber essa oração, e nós vamos orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor canta aqui canções, você é livre para adorar o Senhor, você é livre para buscar o Senhor. Você é livre para ter experiências com esse Deus que está vivo e está aqui no nosso meio. Ele transforma vidas, irmãos. Ele um dia transformou a minha vida. Ele transforma vidas, pessoas que estavam entregues ao pecado. Ele transforma. Ele pega aquele que estava sentado no pó e o faz assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma vidas. Então feche seus olhos, comece a orar, a falar com Deus. E quem quiser vir à frente e receber oração, você é livre, meu irmão. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Acho que está lutado aqui.